E aí, minha gente, sejam bem-vindos à página da Renovação Tradismática Católica. Meu nome é Rafael e hoje eu vou trazer um vídeo. Eu vou tentar fazer ele um pouco educativo, mas eu quero mais fazer graça. Eu quero zoar um pouco e pistolar um pouco com algumas coisas que eu vejo. Até porque você, católico, que tenta ser católico no Instagram, tenta viver a sua fé, tenta ficar na paz, tem sempre alguém que enche o saco. E eu, como administrador de uma página no Instagram, eu recebo inúmeros tipos de comentários, de gente retardada, de gente de pouca inteligência, de pessoas de QI negativo, certo? Então, eu trouxe aqui vou fazer uma análise aqui e tentar trazer educação para vocês, né, trazer conhecimento, mas ao mesmo tempo vou querer dar uma zoada também. Bom, quando a gente fala da Igreja Católica, muitas pessoas, né, até os próprios católicos, não entendem o que é a tal da unidade da Igreja, até porque lá no Credo Niceno nossa, até difícil de falar. Credo Niceno Constantinopolitano. Pronto, agora saiu. A gente fala, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então a gente vê muitas denominações protestantes que divergem entre si, de interpretação. E o que acontece? Alguns protestantes, isso é uma tendência mais recente, né? Isso não é uma coisa que eu estou vendo assim de muito tempo, estão tentando atacar o quê? Falar assim, não, a Igreja Católica não é una, tem várias divisões que comprovam que ela não é una. E a primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi o pastor Augusto Nicodemos, que inclusive aqui, ó, nesse post a gente consegue ver, ó, você pode ver aqui na data, né? Datado aqui, ó, 23 de outubro de 2023, ou seja, isso não é uma coisa que é, vamos dizer assim, nossa, é super antigo este argumento. Talvez fosse um pouco antigo esse argumento, mas eu estou vendo os protestantes adotarem esse, até porque ele começou essa moda. Então, infelizmente, ele como um pastor bem famoso, bem influente, acaba que ele influencia uma série de argumentos de vários grupos, certo? Então, alguns tentam atacar o quê? A tal da unidade da Igreja Católica usando esse tipo de argumento. Então, vamos ler aqui com calma para vocês verem o tanto que é burro. Então, vamos lá. Aqui, ó. Os católicos frequentemente criticam os protestantes pela quantidade de denominações e igrejas e se gloriam na unidade da Igreja Católica Romana. Sim, a gente é uma igreja só. É verdade que existem muitas denominações evangélicas, mas elas estão unidas, não debaixo de uma organização liderada por um líder supremo, mas pela fé nas mesmas doutrinas, como por exemplo os 5 solas da Reforma, o sacerdócio dos crentes. Ah, cara, se você for numa CCB e numa Universal, você vai ver que sim, eles podem ter a mesma Bíblia, mas a interpretação e a aplicação delas não é a mesma coisa, certo? Então, vou pular uns pouquinhos aqui, ó. Assim, ó, nesse ponto, os evangélicos são unidos como as 12 tribos de Israel. Eram 12 tribos com tradições, costumes e sotaques distintos, mas criam na revelação central. Eu vou pular algumas partes aqui até para não ficar longo demais. Aqui, ó. A alegada unidade da Igreja Católica é apenas institucional. Dentro da instituição romana, há teologias distintas que fragmentam a suposta unidade. Vamos ver aqui quais são as teologias que fragmentam a unidade da igreja. Então vamos lá. Mesmo escolástica, teologia moral católica, teologia da libertação, teologia do corpo. E você, católico, que se esforça para estudar, entender a doutrina, e vem um cara falando que tomismo e escolástica são duas correntes teológicas diametralmente distintas. E ainda coloca a teologia da libertação como uma teologia aceita pela Igreja Católica. Enfim, vamos continuar. Teologia do corpo, movimento carismático católico, teologia do Vaticano II. Ó, o Vaticano II, o malvadão aparecendo aqui de novo. Olha que eu nem mencionei ele. Teologia neoescolástica, teologia... Gente, olha isso aqui, ó. Teologia feminista católica. Teologia feminista católica. Ok, vamos terminar de ler isso daqui. Então vamos lá. Teologia nova, enfim. Além dessa aqui, ó, além disso, existem dezenas de ordens e grupos dentro da suposta unidade católica que têm ênfases e características distintas, como as denominações protestantes. Aí fala beneditinos, cistercienses, cartuchos, franciscanos capuchinhos, franciscanos conventuais, dominicanos, agostinianos, carmelitas, servos de Maria, paulinos, jesuítas, redentoristas, passionistas, salesianos. Então o que ele está falando?
que franciscanos e dominicanos são como duas denominações distintas dentro da própria Igreja Católica. Não como se os franciscanos e os dominicanos não professassem a mesma fé, não crissem nos mesmos dogmas, não se submetessem à autoridade do Papa. Eles falam que o quê? A ordem dos pregadores e a ordem dos franciscanos são duas denominações distintas e contrárias, basicamente com ênfases características distintas. E, gente, o que a gente tem que entender? Que ramos da Igreja Católica não ferem a unidade. Ou seja, pode existir um franciscano, um dominicano, um beneditino. Eles têm características diferentes, têm um carisma diferente e eles servem de forma diferente. Por exemplo, franciscanos, eles servem muito com o quê? Com a caridade. Os dominicanos servem muito com o quê? Com o estudo, com a pregação, certo? Eu poderia falar de vários aqui, mas, gente, falar que existir franciscano e dominicano, que são ordens distintas, e isso comprova que não existe unidade na igreja, esse é o intelectual que o povo coloca, tipo, nossa, esse aqui refuta catolicismo. Velho. Enfim, então tem aqui, ó, existe uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira, fundada em 45. Então essa igreja não está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, pelo menos ele sabe disso. Principalmente devido à negação do dogma romano da infalibilidade papal e por adotar uma postura menos rígida em certas questões teológicas. É assim que Roma age quando se sente que a estrutura está sendo ameaçada. Ó, Roma malvadona aqui, ó, o Vaticano aqui. Mas, gente, é óbvio, né? Se tem uma igreja, a igreja de Cristo, né? Tem que botar ordem na casa. Então, por que eu estou falando isso aqui, ó? Depois desse tipo de argumento, algumas pessoas começaram a adotar essa linha o quê? De argumentação, falando que o quê? A Igreja Católica não é una. Olha só o tanto de coisa distinta que tem dentro dela, né? Tem franciscano, dominicano, tem teologia da patrística, tem teologia da escolástica, tem teologia moral. Nossa, olha só, refutei o catolicismo romano, não como se todos estivessem dentro da igreja e não se contra-argumentassem. Gente, assim, qualquer católico instruído, minimamente instruído, olha para isso aqui e vê assim, que cara burro. Que cara burro de falar que franciscano dominicano é uma prova contra a unidade da igreja, porque se não fosse, devia ser todo mundo franciscano, ou todo mundo dominicano, ou todo mundo assim, como se todos eles não fossem católicos, crescem mesmo batismo, crisma, sacramentos, enfim, nem vou entrar nisso. Mas o que acontece? Como vocês sabem, eu tenho uma página no Instagram, e vez ou outra quando eu posto alguma coisa de igreja, pode ser até algumas coisas assim que com temática falando de protestantismo. Porém, sempre que eu coloco alguma coisa, alguns protestantes se sentem, vamos dizer assim, na inteligência, vamos dizer assim, com J, inteligência, né, com J de jumento, e querem fazer alguns tipos de comentários, certo? Então, como eu já conhecia esse argumento do Augusto Nicodemos, eu comecei a pensar, poxa, alguma hora vai vir algum protestante encher o saco a respeito disso, certo? E foi exatamente o que aconteceu. Vou colocar aqui para vocês verem. Então tá aqui a publicação. Como vocês podem ver, chegou este cidadão aqui, que eu vou censurar o nome por razões óbvias, até porque, né, tem sempre gente que gosta de meter um processinho por coisa ridícula, mas chegou o cidadão e comentou o seguinte: mas qual das mais de 250 denominações católicas? Aí eu zoei, 250? Tá bom, me fala 4 aí então. Porque eu já esperava que ele falaria algo do tipo que Augusto Nicodemos falou. Tem os franciscanos, tem os dominicanos, ou querer colocar a igreja ortodoxa cismática no meio, enfim, eu já esperava algo do tipo, mas nada se compara ao resultado. Então eu vou ler aqui com vocês, ó. Falei das 250, então me fala 4 aí. Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Carismática 2. Eu achava que tinha 1, eu conheço a Igreja Católica Apostólica Carismática, mas a Igreja Católica Apostólica Carismática 2, né? Igreja Católica Apostólica Cristã, Católica Bizantino, Católica Brasileira. Cara, o cara falou Católica Brasileira 2 vezes. Católica Carismática do Brasil, Católica do Brasil, Católica Maronita e Católica Melquita. Vou falar um pouco delas agora. Católica não apostólica, Católica Novo Mandamento, Católica Pentecostal, Católica Renovação Carismática, Católica Renovada, Católica Tradicionalista, Católica Latina, Católica Apostólica Carismática, a 1, né? Porque o 2 ele falou lá em cima. Igreja Católica Apostólica Cristã, Católica Apostólica de Jerusalém, Católica Apostólica Ecumênica Contemporânea, Católica Apostólica Livre do Brasil, Católica Apostólica Missionária de Evangelização, Católica Apostólica Nacional, Católica Apostólica Nordestina, Católica Apostólica Tributária, olha o Haddad aí, ó.
Igreja dos Velhos Católicos. Ainda está faltando um monte nessa lista. Praticamente todas elas se dizem ser católicas, estão em comunhão com o Papa, dizem seguir o catecismo católico, até fazem o sinal da cruz e rezam um terço. Qual dessas é que é a tal legítima Igreja Católica? Aí o cidadão que comenta uma coisa dessa, né, se acha um gênio. Ele acha que, nossa, refutei os católicos malvadões. Então, gente, como eu falei, eu esperava algo do tipo do que Augusto de Rolemos falou. Tem os tomistas, tem os escolásticos, tem a patrística, tem a teologia da libertação. Achei que ele ia falar alguma coisa do tipo, mas nada me chocou. Não chocou no sentido ruim, mas chocou no sentido engraçado. Esse tanto de igreja se diz católica, e eu quero olhar com vocês aqui agora cada uma delas para ver se elas existem, para a gente rir e fazer piada, certo? Católica Apostólica Brasileira, essa igreja existe, sim. E aqui, minha gente, eu estou no site da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Basicamente, era um bispo, se eu não me engano, minha história. Vamos até ver aqui, ó, o que eles falam assim, ó, mais, diocese, artigo, início. Quem somos nós? Quem somos nós? A ICAB é uma instituição religiosa fundada em 6 de julho de 1945 por Dom Carlos Duarte Costa. Quem que é esse cidadão? Vamos ver quem que é esse cara aqui. Dom Carlos Duarte Costa, padre católico. Aqui, ó, foi um bispo católico excomungado pela Santa Sé. E posteriormente, ou seja, gente, aqui a gente já vê, era um bispo que foi excomungado e é por conta da excomunhão depois ele fundou a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou seja, ele rompeu com Roma. Então não tem como o cidadão desse falar que o quê? Que a Igreja Católica Apostólica Brasileira está o quê? Se alega em comunhão com o Papa. Até porque se você próprio fazer uma breve pesquisa já vai saber qual que é a história, certo? Mas vamos ver aqui, ó. Antes da fundação, Dom Carlos houve algumas tentativas aqui, ó, de implementar uma igreja católica independente no Brasil, ou seja, cisma. Então, a gente já consegue ver que o quê? Que a Igreja Católica Apostólica Brasileira é cismática, portanto, a gente não pode falar que é o quê? Ela está em união com a igreja, seja a primeira igreja, já está errado. Vamos lá, Católica Apostólica Carismática. Minha gente, eu já vi uma Igreja Católica Apostólica Carismática. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa aqui. Certo? A primeira coisa aqui, ó, nota da Diocese de Santarém a respeito da Igreja Católica Apostólica Carismática, né? Então, algumas dioceses, alguns bispos, né, porque essa igreja causou um pouco de confusão entre os próprios católicos, acabou, tipo assim, sendo necessário que algumas dioceses, inclusive a minha, tenham manifestado. Então, o que eu tinha visto dessa Igreja Católica Apostólica Carismática, né? Era de frente a um terminal daqui da minha cidade, e aí tinha lá, Igreja Católica Apostólica Carismática. Aí tinha uma imagem lá, acho que era Santo Expedito, alguma coisa do tipo. Aí, tipo assim, poxa, e tipo assim, depois você entrava no Instagram, pesquisava assim, coisas do tipo, né? E basicamente tinha um monte de imagem, uma coisa assim do tipo. Aí aqui, ó, nossa história. Fundada pelo nosso Senhor Jesus através do Bispo Primaz Dom Euclides Nunes, in memoriam. Então vamos ver quem que é Dom Euclides Nunes. Não achei, minha gente, muita referência sobre esse bispo. Bispo, padre, sei lá o que ele era, se ele era algum padre católico que cismou com Roma também. Enfim, não consegui achar muitas informações sobre ele, a não ser imagens. A gente pode ver que o cidadão parece não ser bispo, parece não ser padre, diferente, por exemplo, do bispo excomungado que fundou a Igreja Católica Brasileira. Mas o massa é que o cidadão aqui, quando ele coloca a Igreja Católica Apostólica Carismática, ele coloca 2, né? Porque as igrejas católicas apostólicas carismáticas, né? Então, tipo assim, teve um rompimento, teve um cisma, né? Teve uma cisão, o cisma do carismatismo, né? Então, basicamente, uma era um Abachúrias, o outro era o Chile de Baraie, o Siricano lá na praia, né? Então, por conta dessa divisão entre a ação de línguas, teve essa divisão. Então, basicamente, enfim, foi mal, gente. Foi muito ruim essa piada. Mas vamos lá. Primeira, Igreja Católica Apostólica Cristã. Vamos ver se essa existe também. Não achei nenhum tipo de referência. Igreja Apostólica Cristã. Aqui, eu achei. Igreja Apostólica Cristã. Não parece evangélica, parece protestante. Não tem Igreja Católica Apostólica Cristã. Não existe. Vamos para a próxima. Igreja Católica Bizantina. Minha gente, vamos falar agora um pouco sobre as igrejas orientais. O que você tem que entender? A Igreja Católica Apostólica Romana é um conjunto de várias igrejas em unidade e como chefe da igreja visível, o bispo de Roma, que é o Papa, certo?
Então, nós temos a igreja latina, que é a igreja que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, né, que é a igreja de língua latina, que geralmente no Ocidente. Mas no Oriente nós temos algumas outras igrejas que o quê? Apesar de terem, por exemplo, aqui diversidade de rito, diversidade da língua, né, até porque a gente pode ver muitos do grego, do russo, do ucraniano, etc. Apesar disso, elas continuam o quê? Em unidade com a igreja. Então, tipo assim, os costumes e a cultura, a liturgia, é um pouco diferente, mas elas estão o quê? Em plena comunhão com Roma e reconhecem o Papa como o chefe visível da igreja. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens de algumas igrejas orientais para você ver um pouco a diferença. Ó, por exemplo, o nome completo seria o quê? Igreja Católica Bizantina Grega, né? Então não é qualquer tipo de bizantina. Então observa aqui essa imagem aqui, ó. Se você vê aqui os paramentos litúrgicos, é tudo uma coisa mais oriental, ou seja, é uma cultura mais oriental. Então, por exemplo, aqui as imagens, os ícones, é todo um estilo de arte diferente. Isso mostra um pouco a beleza da igreja, de quê? De mostrar a diversidade dos carismas. Então, por exemplo, o cristianismo no Oriente, e entenda o Oriente, tipo assim, da Grécia para o leste, ela se manifestou de forma diferente daqui no Ocidente. Então a gente não vai ver, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, na Grécia, igrejas que são mais parecidas com o quê? Com o estilo nosso, né? Com o estilo gótico, com o estilo renascentista. Quando a gente vai ver, por exemplo, as igrejas lá no Oriente, elas têm um estilo próprio, têm uma arte própria, estilos próprios. Então, por exemplo, a igreja que é mais, vamos dizer assim, evidente quando fala a respeito desse estilo é a própria Hagia Sophia, que é o quê? Que é a igreja de Santa Sofia lá em Istambul. Isso aqui é inicialmente, era o quê? Era uma igreja cristã. Foi por muitos anos, por muitos séculos, a maior igreja católica do mundo, certo? Então ela tinha essa tradição. Depois a gente sabe que teve o cisma do Oriente, algumas igrejas do Oriente que estavam em comunhão com Roma romperam, né, cismaram, por exemplo, a igreja ortodoxa russa e outras, né, mas a gente tem muitas igrejas ortodoxas que ainda estão o quê? Fora de comunhão com Roma, né? Ainda tem o seu costume, tem a sua liturgia, são cristãs, mas o que? Cismaram. E por conta do cisma não estão em comunhão com a igreja, mas algumas dessas igrejas têm sacramentos válidos. Então, por exemplo, a própria igreja de Hagia Sophia, na igreja de Santa Sofia, ela é uma igreja que o quê? Que é um estilo bizantino, certo? Então é uma cultura específica. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, igreja ortodoxa, né, apesar de existir muitas igrejas ortodoxas no mundo, você vê o próprio estilo arquitetônico das igrejas. Por exemplo, nas igrejas ortodoxas tem essa cruz com 3 barras. A gente vê, por exemplo, os próprios paramentos, as vestimentas, etc. Né? Aqui é só algumas imagens educativas para vocês verem. Então, o que você tem que entender? Existem igrejas orientais que estão em comunhão com Roma. E as próprias igrejas orientais adotam o nome católicas, por exemplo. Eu falei, Igreja Católica Bizantina Grega. Ou seja, ela tem um rito bizantino. Ela tem uma cultura, uma liturgia específica. Porém, ela está o quê? Em comunhão com Roma, certo? Tem o patriarca, que é o chefe dessa igreja específica. Porém, o bispo de Roma, que é o Papa, é o chefe dessa igreja também, certo? Então, eles prestam, vamos dizer assim, a veneração, têm submissão e reconhecem a primazia de Pedro, a primazia do Papa, a primazia do Bispo de Roma, certo? Então, no caso aqui desses comentários aqui, ele citou 3, que é a Igreja Católica Bizantina, Igreja Católica, que eu vou pular aqui, ó, Igreja Católica Maronita e Igreja Católica Melquita. Então, essas 3 aqui, ó, são igrejas o quê? Orientais que estão em plena comunhão com a Igreja Romana. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Igreja Maronita. Então observe que aqui ó, a igreja maronita tem um estilo próprio, segue o rito, se não me engano é a igreja maronita que reza em aramaico, se eu não me engano, tá? Posso estar me equivocando aqui. Mas, por exemplo, a igreja que reza, a liturgia é mais na questão do Oriente, né? Está mais lá perto, vamos dizer assim, do Oriente Médio. Então reza em aramaico. Ou, por exemplo, a igreja melquita. No caso aqui, ó, essa igreja aqui é uma igreja melquita em Juiz de Fora. Não vou nem falar dessa daqui não, vou falar assim, ó, Igreja Católica Melquita, vamos colocar aqui, que aí fica melhor, certo? Então observa que aqui, ó, aqui temos aqui, ó, bispos de igreja latina, e aqui, ó, por exemplo, não sei se isso aqui é um bispo ou um padre de rito, vamos dizer assim, oriental. Então observa assim, ó, tanto que essa riqueza. Só que acontece, alguns entendam que o quê?
que tem essa nomenclatura melquita, que não é católica, apostólica, romana. Então, a igreja católica melquita, opa, ora aí, você está vendo que a igreja católica romana não é una? Então o povo pega essas ideias doidas, não estuda direito e acha que está refutando o catolicismo, né? Então, isso aqui, quando você se deparar com alguma igreja oriental, qual que é geralmente a recomendação que eu falo para você? Veja se está o quê? Em comunhão com Roma. E como é que você pode pesquisar? Você pesquisa, dá um simples Google, que é o quê? Igrejas orientais em comunhão com Roma, e vai sair a lista de todas as igrejas. No caso aqui é uma resposta GPT, né? Então pode ter mais ou pode ter menos, né? Mas você vai achar o quê? As igrejas católicas orientais que estão em comunhão com Roma. Geralmente, essas igrejas denominam-se como católicas. Igreja católica ítalo-albanesa, igreja greco-católica ucraniana. Então, elas adotam a nomenclatura católica. Geralmente, as que não estão em comunhão com Roma adotam a terminologia ortodoxa. Algumas sim, certo? Então, na dúvida, o que você faz? Pesquisa se igreja tal está em comunhão com Roma. Então, se você precisar, a igreja melquita, está. A igreja maronita, está. Certo? Tem até, inclusive, no Brasil. Então, explicado sobre igrejas orientais, vamos para a próxima. Igreja católica não apostólica. Existe isso? Igreja católica não apostólica? Cara, tipo assim, sabe o que isso demonstra? Que, na verdade, todos esses números, todos esses nomes que esse cidadão colocou nos comentários, é basicamente para o quê? Para adicionar nome. Dá para você ver, tipo assim, ó, que tem essas igrejas aqui, ó, que nem existem. Você não acha nenhuma referência, você não acha nenhuma, tipo assim, explicação. A não ser, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a Igreja Apostólica Carismática, você acha alguma coisa pelo menos. Mas tem algumas igrejas aqui, ó, eu tenho certeza que pesquisar mais, a gente nem vai achar nada. Porque essas igrejas não existem. Então olha a desonestidade do cidadão em ficar colocando o quê? Ficar colocando um monte de nome aleatório para você. Olha só o tanto de igreja católica que existe. Sendo que se você pesquisar uma por uma, você vai achar pouquíssimas. E as que a gente acha, ou estão em comunhão, são igrejas orientais, ou não existem. Ou são cismáticas. Então, olha a desonestidade intelectual desse cidadão aqui quando ele coloca esse tipo de igreja, esses nomes de igrejas aleatórias, só para comprovar, tá aqui o argumento, olha só o tanto de igreja que é católica e existe e não está em comunhão com qualquer igreja certa, né? A arrogância do cidadão, certo? Então, observa aqui, ó, igreja católica não apostólica. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos para a próxima. Igreja católica, novo mandamento. Vamos ver aqui. De novo, não existe. Não existe essa igreja católica, novo mandamento. Igreja católica pentecostal. Eu acho que essa aqui deve existir. Essa existe. Eu acho que essa existe. Vou dar o benefício da dúvida para essa daqui. Não. Não, tem pentecostalismo na igreja católica. Enfim. Não existe também essa igreja católica. Vamos lá. Renovação carismática. Outra coisa também que alguns protestantes costumam não entender direito são os diversos carismas e movimentos dentro da igreja, principalmente as novas comunidades. Então, por exemplo, tem comunidades carismáticas, tem comunidades tradicionalistas, que a gente vai ver aqui na próxima, que depois, renovação carismática, renovada, católica tradicionalista. Então, eles confundem o quê? Posições ou ramos diferentes do catolicismo e entendem como o quê? Como igrejas autônomas, né? Então, por exemplo, quem que é o Papa da Igreja Católica da Renovação Carismática? O Papa Gilson I, né, do Monte? Ou quem que é o Papa da Igreja Católica Tradicionalista? É o Papa Marcel Lefebvre II? Então, o povo... E assim, né? A própria página tem a proposta de que? De zoar um pouco esses movimentos. Mas é que acontece. Alguns acham que um católico tradicionalista ele é uma igreja diferente do católico carismático, certo? Como se os dois não acreditassem nos mesmos dogmas, como se os dois não conhecessem a autoridade do próprio Papa. Então, por conta disso, eles acabam confundindo, assim, não, olha, aí tá vendo, vocês discordam entre si em algumas coisas, portanto, vocês não são a mesma igreja, aí tá aí a unidade da igreja refutada. Então, eu nem pulo isso daqui. Igreja Católica Latina. Sim, gente, a Igreja Católica Latina existe. E é a igreja que a gente faz parte. E basicamente, como eu falei, a Igreja Católica Apostólica Romana é um conjunto de várias igrejas. Então, existe a Igreja Católica de rito latino, que é a igreja que a gente participa aqui no Ocidente, certo? De língua latina, que é do latim, ou também, por exemplo, do
das línguas vernáculas, né, depois da reforma litúrgica. Então, a Igreja Católica Latina é a nossa, certo? Mas entendo que o quê? A Igreja Católica Latina é uma de todas as igrejas que compõem a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Latina e outras 24 igrejas orientais particulares autônomas que a gente conhece como igrejas sui iuris, né, que tem a sua própria constituição, tem a sua própria liturgia, diferente, por exemplo, da liturgia latina. A gente é da Igreja Latina, certo? Então, se o cidadão pesquisasse a respeito da Igreja Católica Latina, entenderia que a Igreja Católica Latina é uma de todas as igrejas que compõem a Igreja Católica Apostólica Romana, né, certo? Então, que esperar do cidadão que inventou a Igreja Católica não apostólica? Vamos lá, Igreja Católica Apostólica Carismática, a gente já viu. Apostólica Cristã, ele basicamente repetiu aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, Igreja Católica Apostólica de Jerusalém. Nossa, só quero ver se existe. Ah, aqui, ó, existe. Igreja Católica Apostólica de Jerusalém. Não. Igreja Católica Apostólica Romana em Jerusalém. Não, isso aqui o que é? Igreja Católica Apostólica de Jerusalém no Brasil. Ó, essa aqui existe. Vamos ver aqui. O que eu acho nesse site? Em Mogi das Cruzes. É uma empresa com razão social Católica de Israel. Aqui, ó, porque o Vaticano não fica em Jerusalém. Isso aí é um bom assunto pra gente falar depois em outra oportunidade. Mas não existe a Igreja Católica de Jerusalém. Existe a Igreja Católica em Jerusalém, mas continua fazendo parte. É o Patriarcado Latino de Jerusalém que compõe a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, isso daqui a gente já pode pular um pouco. Vamos lá. Igreja Católica Apostólica Ecumênica Contemporânea. Caraca, que nome gigante. Vamos ver se existe. Igreja Católica Apostólica Contemporânea do Brasil. Olha só. Tem uma página no Facebook. Mas a gente acha alguma coisa, alguma correspondência. Então, Igreja Católica Apostólica Contemporânea do Brasil. Aparentemente tem um bispo ou um cosplayer de bispo, que é cidadão aqui. Cara, só falta essa igreja, só desse cara aqui. Esse cara fez uma igreja que é uma nova aqui. Até porque quando a gente pega esse brasão aqui, né? Se você nunca estudou heráldica, basicamente esse chapeuzinho aqui, ó, geralmente é o que? Heráldica de bispos. Então, ele fez uma heráldica de bispo. Os caras não postam desde 2020. Então, Igreja Católica Apostólica Contemporânea do Brasil. Bom, aparentemente essa existe. Agora eu queria saber qual que é a história. Eu queria saber onde ela surgiu. Que aparentemente só esse cara posta aqui alguma coisa nessa igreja. Que, enfim, tem que ver direitinho a origem dessa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui a respeito disso. A única referência que eu achei foi nessa. Na própria página do Facebook deles. Então, não dá para falar muito deles. Mas, aparentemente, tem esse bispo. Agora, a origem dele não é relevante. Não posta nada, já tem 5 anos. Então, enfim, não vou entrar nem nesse comentário. Mas, aparentemente, essa igreja existe. Igreja Católica Apostólica Livre do Brasil. Tem a cativa do Brasil. Aqui, Igreja Católica Apostólica Livre do Brasil é uma igreja católica independente que se localiza em São Paulo. A Igreja Católica Apostólica Brasileira é a maior igreja... então é a Igreja Católica Apostólica Brasileira? Tá, então é a ICAB de novo. Então, basicamente, mais uma vez, ele colocou 2 nomes para 2 igrejas diferentes. Católica Apostólica Missionária de Evangelização. Vamos ver se existe. Vamos lá, Igreja Missionária de Evangelização. Aqui, ó, somos uma igreja de confissão católica e apostólica, não romana, comprometida na pregação do Evangelho de Cristo e das doutrinas cristãs. Permitimos o casamento e o trabalho civil do clero, ou seja, o padre é um pastor, pode casar e pode continuar a sua vida normal trabalhando no emprego. Imagina o cara, por exemplo, eu sou engenheiro e padre. Olha só, tem fotos aqui, ó, aparentemente tem algum tipo de bispo. Olha que interessante. Todas as mulheres de véu. Eu achei isso aqui interessante, cara. Porque, tipo assim, uma igreja católica cismática deixa você ir para missa de véu tranquilamente, e algumas paróquias no Brasil não deixam, né? Enfim, a ironia, a tristeza. Cara, que tristeza, velho. A Igreja Missionária de Evangelização deixa as mulheres usar véu, e a Igreja Católica Latina aqui no Brasil fica de cri-cri se aparece uma mulher de véu. Aparentemente é no Pará. Então você, paraense, vai lá conhecer a Igreja Missionária de Evangelização. Tem muita coisa dessa. Essa aqui, ela aparentemente existe,
Deixa eu ver se tem alguma foto de missa, coisa assim do tipo deles. Pô, isso aqui é um altar? Ok, é meio estranho, né? Mas vamos ver aqui se não tem mais nada. Não, cara, só tem gente velha. Não tô vendo ninguém aqui abaixo de 40 anos nessa foto. Enfim, é missão de evangelização, né? Os missionários já estão quase chegando a hora. Nossa, tem um canal no YouTube, Missa com Exorcismo, São Miguel Arcanjo, Bispo Milani, Fraternidade Sacerdotal São Tiago Apóstolo da ICAC. Caraca, católicos não romanos. Cara, isso aqui já mostra que esse tipo de igreja não está em comunhão com Roma. Não é uma igreja católica, nossa, eles estão em comunhão com o Papa. Não, gente, é uma igreja à parte. É uma igreja que se domina católica, mas que o quê? Não tem todo o sacramento, provavelmente. Não tem o quê? As dioceses. Não tem também a submissão ao Papa, portanto, a tradição, magistério e Sagrada Escritura, né, a gente já vê que pelo menos o magistério e a tradição eles não seguem. Então não dá para considerar eles como católicas, mesmo que eles se denominem católicos, né, porque a próprio nome é Igreja Missionária de Evangelização, não Igreja Católica Missionária de Evangelização, né. Enfim, mas bizarro, né? Igreja Católica Apostólica Nacional. Mas falta ser mais uma Igreja Católica Apostólica Brasileira. De novo, Igreja Católica Apostólica Brasileira. O cara repetiu a mesma igreja com 3 nomes diferentes. Agora essa aqui eu tô interessado. Igreja Católica Apostólica Nordestina. Não, quero ver. Não, eu preciso ver isso aqui. Eu preciso ver isso daqui. Cara, só falta o padre tá com um chapéu de lampião na missa. Vamos ver aqui, ó. A Igreja Católica Apostólica de tradição salomaniana. É uma igreja... Nossa, cara, o nome é muito mais complexo. Igreja Católica Apostólica de tradição salomaniana. Então é um catolicismo judeu, só que ao mesmo tempo nordestino. Ok, vamos ver aqui. Igreja Católica Apostólica, deixa eu ver o que eu acho. Igreja Católica Apostólica Independente de Tradição. Ó, tem um site deles aqui, ó. E vamos lá. Catolicismo Evangélico Salomonita. Ok, vamos lá aqui, ó. Catolicismo Libertário. Caraca. Sem seminário. Caraca, monastério. Vamos ver aqui quem somos. Somos eclesianos em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Independente. Somos o segmento de cristianismo de base evangélica que valoriza a sucessão apostólica histórica e a legítima tradição apostólica, que se pode provar biblicamente e não são contradiz a contextualizada nos evangelhos canônicos. Nossa igreja no Brasil não pode ser pensada e compreendida, ignorando o ministério pastoral do reverendo Salomão. Ah, não é Salomão, o rei Salomão. Mas é Salomão Ferraz, reverendo Salomão Ferraz, que deu consistência e estrutura. Aqui, ó, de 1897 a 1901, Salomão Ferraz fez profunda reflexão sobre os males causados. Nessa época, gente, aqui, ó, ele era aluno de teologia no seminário presbiteriano, o cara nem era católico, e assumiu o ministério e elaborou a declaração dos princípios. Então, basicamente, é uma igreja protestante que adota o catolicismo como estética, fala que é católico, acho que no sentido de dizer, a igreja é católico, o termo, né, universal, então não é católico de, nossa, católico de sacerdócio, de coisa assim do tipo, não, é basicamente um protestantismo diferente, finalidades da igreja. Nossa, cara, não, essa aqui é mais, tem muita coisa. Isso aqui dá até para pesquisar algumas coisas, o catolicismo libertário, cara, parece até alguma coisa assim meio política, né? Nossa, eles têm muita coisa no site deles. Né? Depois eu posso até pesquisar algumas loucuras para a gente depois entender sobre essa igreja salomaniana. Né? Então, não é a Igreja Católica Apostólica Nordestina, é a Igreja Católica, o catolicismo evangélico salomonita. Certo? Então, essa é a nomenclatura correta delas. Igreja Católica Apostólica Tributária. Caraca, olha, tá tenso, né? A gente fala de tributo, falar de imposto recentemente, né? Até porque, né, a Haddad tá querendo nosso imposto, então a gente tem que declarar. Graças a Deus, pelo menos a questão do Pix começou a falar. Olha o que aparece quando a gente pesquisa Igreja Católica Apostólica Tributária. Fala de isenção tributária, não acha nada. Cara, eu ia achar muito massa se fosse o logo dessa igreja, fosse o leão da Receita Federal com uma cruz no meio. Cara, ia ser muito legal. Ia ser muito legal, não. Ia ser muito estranho. Mas ia ser, pelo menos, ia ser muito legal. Então, vamos ver aqui. Igreja Católica Apostólica Tributária. Ah, não tem nada.
Ah, velho, pelo meme ia ser muito bom, mas graças a Deus não existe uma igreja católica apostólica tributária. E a última, isso é para você que já chegou aos seus 60 anos, Igreja dos Velhos Católicos. Se isso existir mesmo, vai ser sensacional pelo meme. Igreja dos Velhos Católicos, também conhecida como Igreja Veterocatólica, ou Velha Igreja Católica. Caraca, existe Igreja Veterocatólica no Brasil. Nossa, deixa eu ver, vamos ver o que é isso. Então, ó. Ah, cara, isso parece anglicano. Isso parece muito anglicano. Olha só, né, esses quaresma rosinha, coisa do tipo. Cara, parece muito coisa de anglicano. Mas vamos ver um pouquinho mais. Seminário Veterocatólico, celebração sexta-feira, seminário. Nossa, eles têm a liturgia deles, solenidade de Pentecostes, celebrações eucarísticas solenes. Mas parece muito coisa de igreja anglicana. Esses quaresma rosinha aqui entrega muito a igreja anglicana. Ou pelo menos de tradição anglicana. Mas vamos ver aqui, ó, Velha Igreja Católica Brasileira. Eu sei, gente, Wikipédia não é a melhor referência quando a gente fala de pesquisa, de dados, né? Mas talvez isso aqui tenha alguma coisa interessante. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó, Igreja Católica, refere-se às igrejas católicas nacionais e às católicas independentes surgidas após o Concílio Vaticano I. Este sob a orientação do Papa Pio IX. Atualmente, a Igreja Veterocatólica não está em comunhão com a Igreja Católica Romana, mas tem mantido diálogo ecumênico por meio da Comissão Internacional do Diálogo Católico Veterocatólico. Nem sabia que isso existe. Encontra-se em plena comunhão com... Eu falei. É uma igreja anglicana, certo? Então, parecia muito igreja anglicana. Então, aparentemente, aqui, ó, os primeiros grupos veterocatólicos, sacerdotes e bispos católicos romanos na Áustria, Suíça e Alemanha rejeitaram as decisões do Concílio Vaticano I. Ou seja, você tradicionalista que se acha o salvador do Ocidente por rejeitar o Vaticano II, saiba que já tinha gente que rejeitava o Vaticano I, certo? Então você é um modernista. Então rejeitar o Vaticano II é modernismo. Você deve rejeitar o Concílio Vaticano I de sempre. Ou seja, você deve ser o quê? Um cismático de sempre. Caraca, existe mesmo isso aí. Existe essa igreja veterocatólica. Mas é que nem eu falei, é uma igreja anglicana, certo? Então, a própria igreja anglicana já saiu, já rompeu com Roma, então não dá pra gente falar que eles têm qualquer tipo de relação com a igreja católica, certo? Pô, massa, velho, esse vídeo foi legal, cara. Muita coisa pesquisada e, basicamente, a gente viu que esse cidadão aqui só copiou e colou provavelmente isso aqui de algum grupo de WhatsApp protestante, falando, nossa, aqui, ó, tá aqui a prova que existem várias igrejas católicas. Mas enfim, minha gente, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperei, mas foi muito conteúdo bastante interessante, deu pra fazer piada, deu pra pesquisar muita coisa, né? Espero que você tenha absorvido pelo menos alguma dose de conhecimento, mesmo que inútil ou irrelevante, que até a proposta desse canal é um pra fazer mais zoeira, mas eu acho que talvez deu pra passar a mensagem, né? Mas enfim, minha gente, agradeço você que acompanha esse vídeo até o final, né? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, comenta, dê sugestões de conteúdos que a gente pode reagir, de conteúdos que a gente pode trazer, certo? E eu aguardo você em próximos capítulos, viu? Fiquem com Deus. Salve Maria, Shuricanta, Labachúria, Santo, Sécula, Seculorum.